Então vamos pensar num outro problema agora. Que um carro, por exemplo, saiu aqui do ponto A, percorreu as quadras de uma cidade, certo? Até chegar aqui no ponto B. E ele fez esse percurso todo em 1 minuto e 15 segundos, tá? E aí vamos supor que cada quadra tenha 30 metros de largura e 30 metros de comprimento, tá bom? Então esse é o nosso problema. Ele saiu do ponto A, chegou ao ponto B em 1 minuto e 15 segundos, tá bom? Então aqui a gente vai tentar achar o deslocamento vetorial, o módulo do deslocamento, a velocidade média vetorial e o módulo dessa velocidade média, certo? A gente vai tentar achar essas 4 informações a respeito desse problema. Então, primeira coisa, deslocamento vetorial. Lembrando, toda vez que falar em vetorial, a gente vai ter as duas componentes. Eu vou ter que achar meu deslocamento em x e meu deslocamento na direção y, certo? Aí voltando aqui para o desenho, vamos fazer então o eixo y e o eixo x, certo? Na direção de x, ou seja, na horizontal, quanto que ele deslocou? Ó, 1 quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões, certo? Então, se foram 3 quarteirões que ele andou aqui na direção x e cada quarteirão tem 30 metros, então meu deslocamento na direção x vai ser de 90 metros, certo? 3 quarteirões na direção x, cada quarteirão tem 30 metros, certo? Agora, e na direção y, quanto que ele andou? Ó, esse primeiro foi em x, aqui ele andou em y, ó, 1 quarteirão, 2 quarteirões. Aqui foi x. Aqui ele andou mais 2 quarteirões, certo? Então, no total, ele andou esses 2, depois ele andou mais esses 2 na direção y, que dá 4 quarteirões. Como cada quarteirão tem 30 metros, então aqui no total ele andou 120 metros, certo? Só que a gente tem um porém aqui. Em A, tá vendo que como ele andou para baixo e o eixo y está orientado para cima, então aqui em y ele perdeu, né? Ó, a posição dele y está diminuindo. Então aqui o deslocamento dele vai ficar negativo, certo? O 90 está positivo porque aqui ele andou no mesmo sentido que está orientado o eixo x. Enquanto que em y, como ele está saindo de A para B, ele andou no sentido contrário. Então tem que ficar atento a isso, certo? Então aqui o sinal na direção y é negativo, certo? Então esse é meu deslocamento vetorial, 90,120, certo? Não tem que fazer nenhuma conta aqui para achar o deslocamento vetorial. Agora, quando eu quero achar o módulo do deslocamento, aí precisa fazer das continhas. Lembra, sempre que falar de módulo, a gente lembra lá do Pitágoras, certo? O módulo de um vetor ao quadrado é igual a componente x dele ao quadrado mais a componente y dele ao quadrado. Aí lembrando que é menos 120, então não vai ficar esse menos aqui, o menos vai ficar também ao quadrado, certo? Por que que é importante lembrar disso? Porque esse menos, quando a gente levar ao quadrado, vai virar mais, tá? Então, certo, módulo de d ao quadrado vai ser igual a 90 ao quadrado, vai dar 8.100 mais menos 120 ao quadrado,
vai dar 14.400. Somando os dois, eu tenho aqui que módulo de D ao quadrado vai ser igual 1 mais 4 dá 5, 8 mais 14, 22. Então, módulo ao quadrado vai dar isso. Para eu achar o valor do módulo, a gente tira a raiz quadrada desse número aqui. Certo? A raiz de 22.500, faltou igual aqui, a raiz desse número aqui vai dar 150. Como aqui as unidades estão todas em metros, essa distância aqui vai ser 150 metros. Certo? Então, achei o módulo e eu já tinha achado o vetor do deslocamento. Então, vamos achar agora o vetor velocidade, né? Vetor velocidade média, para ser mais exato. Lembrando que velocidade média é sempre deslocamento dividido pelo tempo. Só que como agora eu estou falando de vetor, eu vou pegar, então, se eu quero saber o vetor velocidade média, eu vou pegar o vetor deslocamento e dividir pelo tempo. Então, como que vai ficar minha velocidade média? Meu vetor velocidade média. Voltando aqui, é meu deslocamento, que é 90 menos 120. Menos 120 dividido pelo tempo. Lembrando, quanto que era meu tempo? 1 minuto e 15 segundos. Só que a gente tem que transformar esse 1 minuto e 15 segundos, né, tudo para segundos, porque como a velocidade, como o deslocamento já está em metros, fica mais fácil a gente passar para segundos, certo? Vou fazer aqui no cantinho. 1 minuto são quantos segundos? São 60 segundos. Então, 1 minuto e 15 segundos vão dar 60 mais 15, que dá 75 segundos. Certo? Então, meu tempo aqui que eu vou dividir vai ser igual a 75 e esse aqui também vai ser igual a 75. Ok? Então, vetor velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Meu deslocamento era 90 e menos 120, com 90 dividido por 75, vírgula menos 120 por 75. Então, fazendo essa divisão, 90 por 75, 90 por 75 vai dar 1,2. E 120 por 75 vai dar 1,6. Lembrando que aqui é negativo, continua negativo. Então, esse é meu vetor velocidade média. Ficou 1,2 e menos 1,6. Só falta agora achar o módulo da velocidade média. Certo? Aqui, para achar o módulo da velocidade média, tem duas formas. Ou eu faço Pitágoras a partir desses valores, tá? Ou a gente lembra que velocidade é sempre deslocamento dividido pelo tempo. Velocidade média, né? Então, se eu quero o módulo, eu vou pegar o módulo do deslocamento também e dividir pelo tempo. Certo? Por que que eu falo isso? Porque o módulo do deslocamento a gente já calculou lá atrás. Ó, o módulo do deslocamento deu 150 metros. Então, aqui vai ficar 150 dividido pelo tempo,
Qual que é o tempo? Esses 75 segundos que eu achei lá atrás. Certo? Então aqui eu vou ter que o módulo da velocidade média vai ser igual a 150 dividido por 75 vai ser igual a 2 metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque meu deslocamento estava em metros e meu tempo estava em segundos. Então por isso que ficou 2 metros por segundo. Então essa é a minha resposta. Eu tenho o módulo da velocidade e tenho o vetor velocidade média. Se vocês quiserem conferirem, fica aí um desafio. Calcula o módulo dessa velocidade fazendo Pitágoras. Esse ao quadrado mais esse ao quadrado. O resultado vai ter que ser igual a 2. Certo? Então é isso.